Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui juntos durante esse momento de pandemia para fazer o nosso momento IBP devocional, um momento em que no meio da semana a gente para um pouquinho para refletir na palavra do Senhor e para louvar o seu santo e poderoso nome. Vamos então nos colocar diante dele em oração, intercedendo por este momento que teremos agora, pedindo que o nosso bondoso Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos que nos acompanha nesse momento, que a gente possa ter um momento precioso de aprendizado na sua palavra. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia de vida que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, por termos a certeza de que o Senhor é o nosso alicerce, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. A convicção que temos, ó Pai, de que independentemente das circunstâncias que nós estejamos passando, que o Senhor é o dono de toda a história, que o Senhor é o dono das nossas vidas e que possamos, de fato, descansar na Tua poderosa mão. Abençoa, Senhor, cada um dos irmãos que nos acompanham nesse momento. Abençoa também aqueles que nos acompanham de todas as partes, ó Pai, mas em especial os nossos irmãos da Igreja Batista Plenitude, que cada um de nós, nossos familiares, possamos estar de fato descansando no Senhor e firmados na Tua rocha. Abençoa aqueles que estão enfrentando a pandemia, seja trabalhando nos hospitais, seja de alguma outra forma, que o Senhor dê sabedoria e força e saúde a cada um deles, e aqueles que estão enfrentando a pandemia no outro sentido, no sentido de lutando contra ela por causa de alguma enfermidade na sua casa, que o Senhor também possa cuidar da vida de cada um desses irmãos e fortalecê-los em Ti. É a oração que te fazemos no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Olá, meus irmãos. É uma alegria estar com você novamente. Nós queremos convidar você a cantar conosco essa canção, declarando que a glória do Senhor enche a terra e enche os céus. Não são as dificuldades e os problemas que nos impedirão de ver o poder de Deus se movendo na nossa vida. Vamos fazer isso agora através dessa canção. Contemplar, Senhor.
E eu gostaria de convidá-los nesse momento a abrir as suas Bíblias no Salmo de número 86. É um salmo de Davi e que apresenta uma súplica que o servo de Deus, esse herói da fé, apresenta aqui. E ele começa dizendo: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus, salva o teu servo, que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. No primeiro momento, a primeira coisa que chama a atenção quando a gente lê o texto é que o salmista, no caso Davi, está colocando-se diante do Senhor em forma de súplica, de oração, uma oração de confiança, uma oração onde ele vai colocar diante do Senhor e expor que ele está aflito e necessitado. E ele diz então que está clamando, que ele está colocando, que ele está pedindo que preserve a sua alma, que ele estava então passando por um momento de aflição, e ele começa então dizendo para o Senhor ou inclinar os seus ouvidos e responder. E aí, é precioso a gente ver isso acontecendo, porque textos como esse nos fazem ver que não somos só nós, porque às vezes quando a gente está passando por um problema, a gente tem uma tendência de achar que só eu passo por esse tipo de aflição, só eu passo por essa dificuldade. E, na verdade, é precioso a gente perceber que todos os homens de Deus ao longo da história também tiveram as suas lutas e aflições. A questão é como nós vamos reagir diante da aflição, diante da dificuldade. Davi, no momento de aflição e dificuldade, quando ele se coloca diante do Senhor e pedindo: Senhor, me escuta, Senhor, me responde, Senhor, eu estou aflito, Senhor, eu estou necessitado. E ele vai colocar, então, pedindo para o Senhor se compadecer dele. E é interessante que muitas vezes nós já nos colocamos diante do Senhor em situações como essa, de estar aflito, necessitado, pedindo que o Senhor possa se compadecer de nós. E não existe nenhum pecado a gente ficar com o coração aflito, a gente está se sentindo necessitado, a gente pedindo: Senhor, me escute, me responda, ouça a minha súplica. E o que ele está falando ali é que ele vai colocar então diante do Senhor: salva o teu servo que em ti confia. Então perceba que um primeiro momento que ele vai colocar, e ele está fazendo a súplica e pedindo ao Senhor isso, porque ele confia em Deus. Ele diz então, e o primeiro pedido que ele faz é que o Senhor se compadeça, pois a ti eu clamo de contínuo, ou seja, só um parênteses aqui, não é um clamor assim pontual, de uma situação específica, rápida, passageiro. Mas perceba que ele vai colocar que eu clamo a ti de contínuo. De contínuo eu tenho clamado. Isso dá uma ideia de que é algo constante, que é algo pelo menos demorado, que é alguma situação complexa que Davi estava passando naquele momento. E ele vai dizer então: alegra, e o pedido que ele vai colocar: alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Estou colocando, Senhor, a minha alma aflita diante de ti, e o que eu peço primeiro é que o Senhor alegre a minha alma, que o Senhor se compadeça de mim. E o alegrar a alma, ele pode ter mais de um sentido. Pode ter tanto no sentido de: Senhor, me livra da aflição, e assim alegra a minha alma, como também pode ser simplesmente: Senhor, alegra a minha alma, mesmo em meio à aflição, porque nós sabemos que Deus tem poder para trazer paz ao nosso coração e alegrar a nossa alma, mesmo durante o dia mau. E aí ele vai colocar então, no versículo 5, porque tu, Senhor, é bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. É muito importante perceber essa afirmação de Davi. Mesmo no meio da aflição, mesmo no momento da dificuldade, mesmo quando ele sentia que Deus talvez não estivesse ouvindo, dizendo: Senhor, escuta, compadece de mim. Mesmo assim ele reconhece. Por que ele está colocando diante do Senhor a sua alma? Porque ele sabe que o Senhor é bom e compassivo, que o Senhor é abundante em benignidade. A gente sempre tem que lembrar que o Senhor é bom, que o Senhor é benigno, que o Senhor é compassivo, que o Senhor ele sempre vai querer o nosso bem, que o Senhor nos ama. Eu não tenho que duvidar do amor de Deus, duvidar da sua bondade em nenhum momento. Por pior que seja aos meus olhos o momento que eu esteja passando, eu sempre devo me lembrar que eu vou colocar a minha vida diante do Senhor, que eu vou suplicar a Ele, porque Ele é benigno, porque Ele é bondoso, porque Ele é fiel também, mas é algo que ainda não está aqui no texto. E Ele diz que Ele faz isso, que Ele é bondoso, compassivo, abundante em benignidade para todos com que te invocam. E é por isso que ele está invocando ao Senhor. E a ideia de invocar não é tipo assim só porque eu peço, Deus vai fazer. E se eu não pedir, Deus não vai fazer. É a ideia de quando a gente invoca o Senhor, quando a gente clama ao Senhor, a gente está demonstrando a Ele a nossa fé.
a nossa confiança. Então ele é benigno, na verdade, para com todos. E ele está falando de forma muito clara aqui sobre a questão de invocar o nome do Senhor e saber que ele é bondoso com aqueles que o invocam. Benigno. E aí ele mais uma vez coloca lá no versículo 6, escuta, Senhor, a minha oração. Atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Escuta, Senhor, a minha oração. Atende, Senhor, a voz da minha súplica. E sabe o que é muito precioso nessa situação? É que às vezes a gente vai querer que Deus, igual como ele está falando aqui, que Deus resolva, que escute, que atenda, mas a gente tem que ter sempre a sabedoria de pedir ao Senhor que não nos atenda da forma como a gente quer. Não nos atenda fazendo o meu desejo, suplicando e atendendo o desígnio do meu coração, mas me atendendo no sentido de responder a oração, mas buscando que a vontade do Senhor seja feita. Pedir, é claro, Senhor, alegra a minha alma. Isso daí pode ser em todo momento. Senhor, traz paz ao meu coração. Isso pode ser em todo e em qualquer momento. Mas situações específicas que às vezes a gente quer que Deus resolva na nossa vida, a gente tem que ter a humildade diante do Senhor de pedir que Ele faça segundo a sua vontade. E a gente vai ver lá no versículo 11, ele dizendo, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Na hora da aflição e da angústia, a gente não tem que querer que Deus faça as coisas como a gente quer, mas que o Senhor nos ensine o seu caminho, não o meu. Não a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Senhor, me mostra o teu caminho e eu vou andar na tua verdade. Me aponta o caminho que eu devo seguir. Me aponta a forma como o Senhor quer que eu caminhe. Ou seja, me instrui no teu caminho. E a gente sabe que o Senhor ele mostra o caminho. E fundamentalmente a gente tem na palavra do Senhor o caminho que é apontado para a vida de cada um de nós. O caminho para onde nós devemos seguir. E ele diz, e eu andarei na tua verdade. Não é só para que Deus nos aponte o caminho, para que eu saiba o que Ele quer, mas aponta o caminho, porque é nele que eu vou seguir. E aí ele diz então, dispõe-me o meu coração para só temer o teu nome. Lembra que no início ele está falando sobre aflição, no início ele está falando sobre angústia. Provavelmente ele estava aflito e temeroso diante das circunstâncias. E agora ele vai pedir, Senhor, dispõe o meu coração para temer só a Ti. É a ideia de que nós não devemos temer as circunstâncias, temer o dia mau, temer as aflições. Nós devemos temer só o Senhor. Ou seja, se a minha vida está nas mãos do Senhor, eu não preciso temer nada. E aí o temor do Senhor não é no sentido do medo de Deus, mas é aquela ideia de temor que vai além do medo, mas de saber e reconhecer que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele tem o controle de tudo e que a minha vida está nas mãos dEle. E eu não tenho que temer nenhuma outra circunstância, nenhuma outra pessoa ou qualquer outra situação. Eu só preciso temer a Deus. E aí no versículo 12, para terminar a nossa reflexão de hoje, ele diz, dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Veja, e aí ele vai falar sobre a misericórdia do Senhor no restante do verso. Você pode até ler o restante do texto depois, porque é importante o texto todo. Mas eu gostaria de pontuar dentro desses versos nesse momento. E aí no versículo 12, ele está falando que eu te darei graça, Senhor. Ele está suplicando, ele ainda está no momento da angústia, ele está passando por um momento de aflição, ele está suplicando diante do Senhor, pedindo que Ele responda, está pedindo que o Senhor responda, pedindo que o Senhor aponte o caminho, mostrando que ele vai temer e andar nos caminhos do Senhor, e dizendo, eu vou te dar graça, Senhor Deus meu, de todo o coração, e glorificarei o teu nome para sempre. E aqui vem o elemento da fé, que lá no início a gente falou, no versículo 2, que em ti confia. Davi está colocando essa súplica diante do Senhor, porque ele confia em Deus. Davi, ele está colocando aqui que ele vai dar graças ao Senhor. A situação não está resolvida, o problema ainda está diante dele, o coração dele ainda está aflito. Mas ele diz, vou te dar graças de todo o meu coração e vou glorificar o teu nome para sempre. Que nós possamos nos colocar diante do Senhor com fé, colocando diante dele as nossas súplicas, as nossas petições e clamando com o coração convicto, dizendo, eu vou dar graças ao Senhor de todo o meu coração, porque eu sei que o meu Redentor vive, porque eu sei que o Senhor é poderoso sobre todas as coisas, porque eu não tenho que temer, porque a minha vida está nas mãos do Senhor. Que nosso bondoso Deus abençoe você e a sua casa, que o Senhor possa trazer sempre paz, conforto e alegria
ao seu coração. Confiamos em Deus, que você possa confiar nele e andar seguro em suas mãos. Boa noite a todos.